Esse é o Yardcast 2, o episódio número 2 do podcast da Agência Yard. Todas as semanas nossa equipe se reúne para uma reunião semanal onde a gente troca leituras de artigos, livros e conteúdos sobre marketing, empreendedorismo, marketing digital, criatividade, design, negócios, vendas. E no episódio de hoje nós vamos ter o Felipe, que é responsável pelas estratégias de inbound marketing da agência, falando sobre landing pages que convertem, né? A característica de uma landing page que tem uma taxa de conversão acima da média, de 30% até 90%, até mais, 96%. E o Alisson Freitas, que é diretor de arte da agência, falando sobre um artigo que ele leu a respeito de como reter conhecimento, como reter referências, conteúdo que você busca para ser mais criativo, para a criação, e como alguns hacks aí para ajudar a reter esse conhecimento. Eu trouxe um artigo sobre landing pages do próprio Resultados Digitais. Eles selecionaram 10 exemplos de landing pages com taxa de conversão acima de 30%. 31%. 10 exemplos de landing pages com taxa de conversão acima de 31%. O que acontece? Eles selecionaram alguns clientes deles, né, que usam landing pages dentro do RD Station. E essas landing pages, o principal critério é que eles tivessem cada uma dessas landing pages tivessem acima de 300 visitas, né? O que não é um número muito alto, mas ok, né? 300 visitas com 31% de conversão é um índice bem já interessante, né? Normalmente, assim, o indicado pelo Resultados Digitais, a taxa de conversão mínima, né, recomendada, assim, acima de 15% quer dizer que é uma landing page saudável. E então 31% é um índice bem interessante para ter uma landing page. No primeiro exemplo, é uma landing page feita por uma marca que estava estava iniciando uma ação para Black Friday, né? E a grande questão que fez essa landing page converter não está relacionada a design, mas sim eles atribuíram a duas questões, né? Primeiro é a chamada, né? Na verdade, a intenção, assim, qual era o objetivo dessa landing page? Que era perguntar para o usuário qual curso que ele gostaria, que é uma empresa que vende cursos, perguntar para o usuário qual curso que ele gostaria que a empresa fizesse promoção na Black Friday, né? Então, é algo de extremo interesse para o usuário. Ele falar o que ele gostaria de que tivesse desconto, né? E aí essa landing page dava essas opções, né? Qual curso que você gostaria de ter desconto. E eles dispararam por e-mail essa landing page só para quem já havia comprado um curso ou para quem chegou a adicionar o curso no carrinho lá no site deles, mas abandonou o carrinho. Então, em teoria, não em teoria, né? Na prática, eram usuários extremamente engajados, porque era quem já comprou ou quem demonstrou interesse em comprar. Então ele conseguiu uma taxa de conversão bem interessante. No segundo exemplo, foi uma landing page com taxa de 44% e a RD e a própria empresa, quanto sobra, atribuiu o sucesso da landing page ao vídeo que foi usado. Por quê? A ideia da landing page era o seguinte: fornecer uma planilha que seria útil para o usuário ali na função dele, né? No caso, era uma empresa que desenvolve softwares e eles disponibilizaram uma planilha que faz parte do software. Então, dentro do software que eles vendem, tem essa opção, essa função dessa planilha. E eles disponibilizaram gratuitamente essa função. E o que acontece? Eles colocaram um vídeo na landing page explicando como o usuário iria usar a planilha. Eles atribuíram sucesso ao vídeo, que o vídeo era muito claro, era intuitivo, e a ferramenta, claro, a planilha que eles disponibilizaram era muito boa, e por isso eles conseguiram uma taxa de 44%. O terceiro exemplo é uma landing page que conseguiu uma taxa de 46% de conversão. E diferente das outras, é uma landing page extremamente simples. Foi feita por uma marca evangélica, uma marca chamada Evangelizar é Preciso, em que eles ofereciam pedidos de oração. O usuário se cadastrava na landing page e pedia uma oração, né? Oferecia uma oração. E conseguiu uma taxa de 46% de conversão com uma landing page extremamente simples, com um design totalmente clean. Eles criaram um design totalmente clean porque eles
perceberam que as pessoas os consumidores deles, eles não têm uma velocidade de internet em casa muito rápida, então por isso criaram uma landing page sem nenhuma imagem e também não quiseram criar nenhum tipo de distração para o usuário, então não tem nenhum texto de apoio, assim, é só a chamada e o formulário, né? E conseguiram uma taxa bem alta. O quarto exemplo teve 57% de conversão e está mais relacionado ao design mesmo. Ela está crescendo a taxa, tipo, dos exemplos? Está crescendo, em ordem crescente, né? 46, né? Começou em 31, está em... A última 57% agora. A última é bem interessante, né? Tem uma taxa bem alta. Esse é o exemplo de que teve uma conversão de 57%. Eles atribuíram mais ao design mesmo, porque é um design assim, um pouco mais integrado, assim, tudo se encaixa. A imagem ali em cima se encaixa com os ícones que estão embaixo, assim. É difícil de descrever, mas esse realmente você tem que visualizar para ver. E também é o copy da landing page, né? É uma landing page que fornece um kit para academias derrotarem os problemas de sazonalidade. O que acontece? A academia não consegue ter o mesmo faturamento no inverno do que ela tem no verão. Então aí forneceram um kit que é para tentar ajudar a academia a superar esse problema. Então eles atribuíram que tem uma oferta muito boa, tem um copy legal e o design é bem integrado, né, o texto e a imagem. Próximo exemplo é uma landing page que teve conversão de 63,4%. É um evento grátis. Foi divulgado somente de forma orgânica e tem assim, bastante texto na landing page. Explica bem o que é evento, quem serão os palestrantes e é a isso que eles atribuem a taxa de conversão de sucesso. Evento grátis é sempre mais fácil. Exatamente. Evento ainda, né? A gente tem, aqui mesmo na agência a gente tem exemplos, né, de eventos grátis que foram feitos que tem uma taxa de conversão muito alta também. Próximo exemplo é uma landing page também muito simples, não tem muito texto, é uma chamada ali, o formulário. A grande questão dessa landing page é que eles usam o formulário inteligente, ou seja, o RD quis usar um exemplo aqui de formulário inteligente, que nesse caso aqui até ele não está mostrando, né, o formulário inteligente, mas assim, o formulário inteligente funciona da seguinte forma. Se eu já converti em alguma landing page dessa empresa antes, e eu já forneci alguns dados para essa empresa, nessa próxima landing page que eu convertei e tem formulário inteligente, eu não preciso repetir as informações que eu coloquei no formulário, porque ela já puxou da minha conversão anterior. Basicamente isso. Sétimo exemplo, uma landing page que teve conversão de 73%, também muito simples. Ela é tão simples que eles não se deram nem o trabalho de mudar as cores da landing page. E atribuíram sucesso também à simplicidade dessa LP e também, como ela é uma LP antiga e agora o RD Station nem permite mais fazer esse formulário pop-up, ela tem um formulário que não aparece, na verdade não aparece o formulário logo de cara, né? Você precisa clicar no botão para daí subir o formulário e o formulário tem poucas perguntas, é realmente muito simples e bem direto ao ponto. Teve uma conversão alta. Oitavo exemplo, uma landing page com conversão de 80%. O grande questão que eles tratam dessa landing page é que ela foi uma landing page divulgada somente de forma offline. A empresa é uma empresa que trabalha... É uma empresa que trabalha com cursos e workshops, e dentro desses cursos e workshops, essa landing page foi divulgada. Então, ela era divulgada somente durante as aulas. E aí o que acontece? Como as pessoas estão dentro de uma aula e veem a landing page lá, o engajamento dessas pessoas é muito forte, né? Porque elas estão dentro da aula. O professor está falando, converte nessa landing page que você vai ganhar alguma coisa. Então, como já está ali, é muito mais fácil, muito mais engajado, teve uma taxa de conversão muito alta. Nono exemplo, uma landing page com conversão de 84%, eles atribuíram sucesso ao design, simplesmente ao design da landing page. Porque ela é feita quase que 100% em imagens, né? E dá a entender que já está meio que assim por dentro de como vai ser o conteúdo. É uma landing page que divulga um e-book e
Um e-book não, aliás, é como se fosse um e-book, um PDF, né? E ele usa imagens como se já tivesse por dentro do conteúdo, como já fosse páginas do e-book, assim, quase que não usa texto na LP. Um design, assim, bem interessante. E o último exemplo, uma landing page com taxa de conversão de 96%, o que é bem alto mesmo, né? É uma empresa de artesanato, de coisas, né, produtos para artesãos, e nessa landing page eles divulgaram um modelo para você fazer uma caixinha. Você baixa o modelo lá, recorta, imprime, recorta e monta uma caixinha com esse modelo. E foi divulgado somente de forma orgânica, não foi feito nenhum tipo de anúncio, né? Então eles atribuem sucesso a esses dois motivos. O primeiro, ser um conteúdo muito legal mesmo, assim. Para quem se interessa por artesanato, com certeza vai se interessar por baixar um modelo de caixinha para guardar, nesse caso, sabe, bolacha, esse tipo de coisa. E também foi divulgado de forma orgânica, ou seja, não utilizou anúncios, o que quer dizer que muita gente que acabou clicando lá, a gente sabe que na prática a gente, quando divulga uma landing page através de anúncios, muita gente acaba clicando lá e acaba não convertendo. De forma orgânica, as pessoas estão muito mais propensas a clicar ali, que elas estão muito mais engajadas. E é isso. Então, basicamente, conteúdo muito bom, parabéns, primeiramente. Mas eu tenho uma certa dúvida em relação a que todos vocês podem até responder, se vocês acharem importante, de como o usuário, a pessoa, chegou na landing page, né? Dependendo da questão ali, ela teve um tipo de caminho diferente. Sim. E pode ser que ela caia na landing page já extremamente com vontade de baixar aquilo. O sucesso dessas conversões, vocês acham que tem a ver com como foi feito esse caminho? Sério, tipo? Sim, eu acho que justamente até porque tu comentou da questão do curso mesmo, né? Teve aquela workshop, então é muito mais fácil alguém que já está no workshop, o professor que, nossa, a landing page ali, você já tá pronto para converter, né? Então a taxa ali de conversão provavelmente vai ser alta mesmo. Então imagino que tem essa atribuição mesmo do caminho. Eu acho que totalmente. A maioria dos exemplos, elas foram divulgadas de forma orgânica, né? Já começa por aí. Teve alguns exemplos que foi, como você falou, dentro do curso, né? A pessoa está no curso. Se tem uma landing page para converter em algo que vai te apoiar no curso, a taxa de conversão vai ser muito alta. Outras foram divulgadas em grupos de WhatsApp, né? Lista de transmissão de WhatsApp. O que são pessoas que estão engajadas com o conteúdo, estão interagindo ali o tempo todo com o conteúdo. Então, acho que com certeza, assim, talvez a maior parte do sucesso seja por conta do caminho, né, do canal que foi usado, do que pela landing page em si, né? E claro, o conteúdo também manda, né? Todas as landing pages que foram usadas ali, elas têm conteúdos que são interessantes para os usuários que elas querem converter. Acho que a grande questão do orgânico é o que a gente vem discutindo muito. Beleza, tem no mínimo 300 visitantes, gerou ali 200 leads, 150 leads, 250 leads. O problema do orgânico é esse. Tá, beleza. E aí, morreu em 100 leads? Se você fizer um anúncio impulsionado, que a dificuldade é maior de você manter essa taxa, praticamente impossível, vai cair a taxa, mas vai aumentar o volume de leads gerados, sem dúvida. Então, também não adianta você buscar uma taxa de 90% e ter 100 leads. Beleza, morreu, parou. Eu prefiro ter 30%, que já é uma taxa boa, e gerar 1000 leads. É um equilíbrio entre as coisas. E também depende bastante do esforço que elas tiveram para atingir tantas pessoas de forma orgânica, né? Porque a maioria das empresas ali, provavelmente elas já têm uma base grande de leads, que elas podem fazer um disparo de e-mail sem pagar, né? Já construíram uma base de leads. Ou foi por lista de transmissão do WhatsApp, já tem bastante interessados ali. Então não adianta ser uma página muito pequena, uma página que tem, sei lá, 1000 curtidas no Facebook, querer ficar postando organicamente achando que vai estar convertendo um monte de gente ali, porque não vai, porque de repente consegue uma conversão ali a cada post, o que já vai ser muito, né? Então, tem que ter um perfil orgânico já de engajamento, histórico de engajamento muito grande. Essa falácia aí do alcance orgânico. A galera acha que posta videozinho lá e vai começar a bombar organicamente. Então, tomar cuidado com isso, sem dúvida. Joia! Vamos que vamos? Alisson? Pode ser. Alisson Freitas, próximo. Fique esperto com o tempo aí,
Beleza. Um artigo sobre criatividade, né? Fala sobre, para você evitar, né, o famoso bloqueio criativo, né? Eu acho essa tática aqui para a gente evitar isso é de um cara chamado Edgar Dale e ele fala sobre duas maneiras para você reter conhecimento, né? De forma natural, porque a criatividade, ela basicamente é um scanner da tua cabeça, né? Você vai, quando você está, enfim, vai fazer alguma coisa nova, a tua mente, ela começa a escanear referências que você tem na sua cabeça. E basicamente o Edgar Dale, ele conseguiu, através dos estudos, das pesquisas dele, ele descobriu que a memória, né, a gente consegue guardar as coisas dependendo da maneira que a gente vê, que a gente usufrui daquilo, né? E ele definiu que existem dois tipos de maneiras de você reter conhecimento, que é a maneira passiva e a maneira ativa. Qualquer tipo de conhecimento? Qualquer tipo de conhecimento. Ou ele está falando mais voltado à criatividade? Não, ele mais qualquer tipo de conhecimento, geral. A pesquisa dele é bem geral, mas a gente pode levar muito isso em relação a designers. Enfim, se você quer fazer uma peça, um layout novo, nessa matéria específica eu vou falar mais sobre o Y, né, sobre o X, mais sobre interface, né, se você estiver tendo um bloqueio sobre criar uma interface, mas também não prejudica se você for um designer gráfico que quer fazer uma peça lá e está sem criatividade no momento, uma hora ou outra você vai ter esse bloqueio. Mas também pode ser aplicado a qualquer coisa na vida de vocês, enfim. Resolver problemas. Exatamente. Então, tendo essa base que a criatividade ela surge de maneira que vai escaneando referências na tua cabeça para você ir juntando aquilo e de forma dinâmica você vai criando a tua peça, a tua interface. Ele fez uma pirâmide, o Edgar Dale, lá na pesquisa dele, e sendo que o topo dela é as maneiras mais passivas, as mais difíceis de você memorizar, e quando mais maior essa pirâmide, né, mais no final dela, mais você retém aquele conhecimento de forma por mais tempo, né? Enfim, você vai hackear a tua cabeça para conseguir ficar por mais tempo com uma referência na tua cabeça. E o que acontece de muitos designers hoje em dia são cara, eu tô com um bloqueio criativo, eu não consigo fazer uma coisa, cara, eu vou entrar ali no Behance, no Dribbble e vou pegar uma referência, e ele começa a folhear ali, vendo assim por cima, e cara, isso aqui parece legal, e ele vai meio que faz ali uma coisa, né, mas tipo no outro dia ele já esquece o que ele viu, e isso basicamente... Eu faço muito isso. Você perde tudo. E sinto que não funciona. Exatamente. Fica travado e abre 60 abas ou salva 60 prints e aí fala o segredo. Mas a pessoa daí vê e faz o que ela tem que fazer ou não. Ela não faz, só vê as referências e não faz. Faz, mas aí esqueceu no outro dia. Ela esquece no outro dia, ela não retém o conhecimento. Aquela referência serviu só para aquilo. Serviu só exatamente para aquilo. Ela não aprendeu nada. Isso, não aprendeu nada. Cara, inclusive, não sei se vocês já leram um livro e depois de um tempo foram ler de novo. Cara, você não lembra quase nada do que estava no livro. Bem verdade isso. Você lê o livro inteiro e daí você vai ler de novo, depois você não lembra quase nada, lembra pequenos trechos. Sim. Acho que o desafio é, igual o Alex estava falando em off aqui, que é você ler e tentar memorizar pequenas coisas que são importantes. O exercício da Bookard acho que ajuda nisso, né? Legal. Mas mesmo, você vai ver, sei lá, você assiste um filme, né? Tem filmes que você não lembra, tem filme que você até lembra alguma coisa, assim, eu lembro que teve isso no filme. Às vezes você lembra alguma coisa do filme, não lembra o final, e tem filme que você lembra, acho que meio que, né, do começo ao fim, né? Então, o Edgar Dale falou que é o seguinte, após 2 semanas de você ter estudado alguma coisa, você tende a memorizar, a lembrar 10% do que você lê. Então, digamos que você fica 2 semanas lendo uma coisa, você vai memorizar isso eternamente, 10% só daquilo que você leu, tudo. Então, são pontos específicos. Aumenta um pouco, a pirâmide vai descendo, vai aumentando. Então, 20% do que você escuta, você lembra.
Então, tipo, 2 semanas você escutando uma coisa, 20% daquilo tudo você vai lembrar. Isso são aprendizados passivos, então basicamente são coisas que você não está procurando, você apenas passou na tua frente e você, enfim, ou está lendo e tal. E 30% do que você vê, você vai lembrar, né, depois de 2 semanas de estudo. Aqui começa a ficar interessante, mas ainda é um aprendizado passivo, que é do que você vê e escuta. Então você vê um filme, 50% do filme você pode lembrar, né? Ou, enfim. E aí vem os aprendizados ativos, que são os que eu quero falar aqui, que eu acho extremamente, que é o hack que a gente vai... Então, 70% do que você fala, você vai lembrar. Então, se você está pesquisando uma coisa, se você está falando, às vezes não com a pessoa, você está escrevendo aquilo, você está falando, porque você está imaginando na tua cabeça. Então o Bookyard é perfeito. Exatamente. E 90% do que você fala e faz, você vai memorizar também. Então basicamente ele cai naquela. Se você pega uma coisa e analisa ela, você vai... você vai reter muito mais conhecimento. Deixa eu só... Andragogia, né, que é a pedagogia para adultos. Conferir se não estou falando desse termo, mas acho que esse é o termo. Ela é baseada em experimentação, experiência. Não adianta você querer ensinar um adulto só falando. Tem que fazer ele botar em prática. Uma criança que fala que é uma esponja, ela aprende muito mais rápido. É isso mesmo, pedagogia e ciência do adulto. Ela aprende mais fácil observando e ela aprende a falar observando e tal. Mas depois o adulto não adianta ficar só falando. O adulto tem que botar lá no máximo. Então a gente que dá, eu que dou curso, aulas e tudo mais, eu percebo. Porque eu falo. Quando vai botar em prática, e se eu pergunto, todo mundo entendeu? Sim, bota em prática, eles não sabem fazer. Daí começa a fazer, começa a aprender e entender. É interessante. Tem 3 passos rapidinho que eu vou só falar, que é para você ter esse feeling de escaneamento, de análise, para você, enfim, se você pega uma referência e analisa ela, é muito mais poderoso que você só passar a olhar assim no Behance e falar, legal isso. Então o primeiro passo é basicamente você vai observar e vai escanear, você não vai só observar, de fato, você vai ver e tentar entender como que o cara fez aquele layout, aquela arte. E o segundo passo, lembrando que nesse primeiro passo de escaneamento você vai anotar tudo que você acha interessante. Lembrando que anotar é muito forte, né? Você está falando aquilo. E o segundo passo é recolher evidências. Então você vai começar a destrinchar tudo aquilo, né? Então você vai recolher ali o espaçamento, a tipografia, as cores que o cara usou, a paleta de cores. Digamos, se for um sistema, você vai ver se no mobile como ele funciona. E o terceiro passo você vai dissecar. Então você vai absorver tudo que você achou legal naquela referência e vai guardar para você num repositório lá e vai para você saber, isso aqui é legal, esse sistema, essa forma que o cara criou, essa paleta é legal. E depois que você criar esse repositório, quando você voltar a ver ele, você vai ter muito mais retido, muito mais conhecimento do que você apenas ver aquilo de fato. Então, basicamente... o Pinterest serve muito para isso. Né? Oi? Você pode criar os teus cards lá no Pinterest separando justamente essas anotações e tal. Então, a ideia é você não ver, dar uma olhadinha rápida. A ideia é você analisar uma referência. Show, legal. Fechamos, né, esse segundo episódio. Primeiro, eu tô bem louco. Fechamos o segundo episódio do Yardcast, com a participação do Felipe Eco e Alisson Freitas. E o nosso próximo, não percam, o nosso próximo episódio terá Alex Lopes, também conhecido como Chuchuzinho da mamãe. Mentira isso aí. Como assim? Isso foi inventado agora. Sim, acabou de ser inventado. Mas garanto que a tua mãe tem um apelidinho pra você. E eu, Lucas. Valeu, um abraço.